Olá pessoal, esse vídeo serve para mostrar o Sistema Gestor de Obra, conhecido também como SGO. Aqui ao iniciar o sistema, mostra uma tela de abertura com as obras já cadastradas. Colocando aqui como novo, podemos incluir uma nova obra. Temos os campos aqui do nome da obra, descrição, número do contrato, cliente. Número do cliente, no caso de utilizar num sistema, então eu tenho o número respectivo desse cliente dentro do sistema. Tenho aqui o campo de início dessa obra, de término da obra. Vamos cadastrar aqui nos campos, só vamos colocar nomes genéricos, somente para ter essa informação dentro do sistema e possamos localizá-la de maneira mais fácil. Vou colocar aqui só cliente 0. Número do cliente, como eu falei, vamos colocar como um número, como se fosse dentro de um sistema. Data de início e vou colocar do início do ano e a data de término. Então, vamos dizer que esse contrato em questão aqui trata-se de um contrato de 1 ano, certo? Então, né, a estrutura que nós vamos montar vai ser uma IAP, a estrutura analítica do projeto. Dá um salvar. Lá em cima você já viram que ficou como o nome da obra, né? Vamos abrir de novo aqui o cadastro, ele já apareceu aqui. Vamos selecionar ele, vamos abrir de novo as informações. Abrir. Então aqui eu tenho os registros dele, novo RDO, né, os RDOs pendentes, RDOs finalizados, o boletim de medição, o histograma da obra, a estrutura da obra e as propriedades gerais. Vamos abrir aqui as propriedades gerais, que é onde tem a informação que nós acabamos de editar. Aqui o código, a senha de autorização, ok. Ótimo, as mesmas informações. Dentro dessas informações aqui, eu vou editar a estrutura de obra. Aqui eu tenho a estrutura, né, que por enquanto está em branco. Vou dar um editar. Novamente o meu código, ok. Aqui então eu vou iniciar incluindo o item pai, o item mãe, né? Item número 1 mesmo, ok. Esse item vamos chamar de obra. Obra, ok. Vamos incluir um subitem, né? Aqui já veio como esse subitem 1.1. Vamos chamá-lo de elétrica. Vamos dizer que é a parte elétrica dentro da obra. Vamos incluir um outro subitem dentro de elétrica, né? Aqui ficou como 1.1.1 e vamos chamá-lo de passagem de cabos. Vamos incluir um outro item pai aqui. Digamos que eu incluí errado. Aí eu posso clicar nesse item e remover. Vou dar um sim. Tenho certeza que deseja remover. E ao invés de criar um pai ou mãe, eu quero criar um subitem, porque tem 1.2, né? 1.2. Vamos colocar aqui a parte de pintura. Ok, vamos incluir mais um subitem na pintura. Pode ser aqui pintura do casco. Sempre ao finalizar a digitação, né, o sistema ele pede que seja dado Enter. Se por acaso acabar clicando, ele cancela a edição, né? Vou colocar mais um subitem aqui em elétrica, então. Colocação dos painéis. Dentro de pintura vamos colocar mais um subitem. Pintura do convexo.
Pronto. Dentro desses itens nós podemos determinar os pesos. Os pesos podem ser distribuídos nessa coluna, ainda aqui dentro da estrutura da IAP. Quando os pesos vão sendo digitados, eles têm que sempre fechando 100%, né? Então 80 com 20 fecha 100%. As linhas, elas recebem essas tonalidades de cor para que fique mais fácil visualizar quais são as linhas que estão somando para dar o montante dos 100%. Então, aqui 40 com 60 fecha os 100, 50 com 50 fecha 100 e a obra total 100%. Certo? E aqui no lado tem o valor. O valor, ao digitar o valor total, ele distribui entre os percentuais do peso. Vamos colocar um valor qualquer aqui. Ao dar um Enter, ele distribui em cada um dos itens da obra. Aqui ao lado também tem a opção das horas, que é a quantidade de horas que foi estipulado para a execução dessa determinada tarefa. Sempre ao finalizar uma IAP, o sistema ele faz a verificação dos itens que foram digitados. Então, toda a situação de item que ficou em branco, ou item que está apresentando o valor que não está fechando 100% na coluna de peso, enfim, ele faz a verificação geral e traz aqui os itens que estão com as divergências para serem corrigidas. Ok. Vamos começar com um acidente aqui. A carga horária. Em carga horária nós determinamos as horas que são efetivas para cada dia. Então vamos colocar aqui 9 horas, né, para cada dia, e só na sexta-feira vamos colocar 8 horas. Essa é a carga de horária considerada normal. Então eu sei que, né, estou informando ao sistema que se ultrapassar esse valor, essa quantidade de horas dentro desse dia, passa a ser hora extra. Aqui nós temos então as disciplinas que estão cadastradas. Aqui eu tenho algumas já cadastradas, mas vamos cadastrar uma para ver a opção. Tem que editar, cancelar, criar. Vamos informar o nome. Vou colocar só como disciplina 1. Ok. Dentro de disciplina, eu tenho que informar os recursos. Algumas aqui já tem recursos e na minha disciplina ainda não. Vou incluir. Ele já informa aqui, né, recurso vinculado à disciplina 1. Vou colocar aqui embaixo então só recurso 1 para a gente saber que está relacionado. E aqui o valor, né, da hora. O valor do HH, vamos ficar R$7 por hora. Ok. Fechar. Essa parte então já está configurada. Tem aqui a parte dos funcionários, aonde então eu posso fazer uso dessas informações de disciplina e de recurso para cada um dos funcionários que eu for incluindo. Eu tenho aqui uns dados primários, que é só um nome, o RG, o CPF, a admissão, que tem a disciplina e disciplina, vamos colocar aqui o nosso disciplina 1, recurso, o nosso recurso 1. Vamos então iniciar um novo RDO. Em RDO aparece minha IAP, seleciono qual item eu quero informar um progresso, dou um prosseguir, informo a data
que foi realizado esse progresso. Vamos colocar aqui que foi dia 1º/1, validar. Aqui vamos colocar que nesse dia foi feito então 3%. Ok, o sistema já vai calcular o quanto que andou em elétrico, está mostrando então 1.5, né, de concluído. Aqui nós temos o nosso efetivo, colocamos a quantidade de efetivos, adicionar, ele já vai para a grade. Tem aqui então a opçãozinha de acidente de trabalho. Se eu coloco sim, né, lá em cima aparece uma aba de CAT, para mim adicionar esse CAT. Então eu tenho aqui as opçõezinhas do emitente, tipo do CAT. Todas essas informações são as informações que já devem ser informadas ao realizar o preenchimento do CAT. Essas informações, elas podem ser controladas pelo sistema e podem ser também impressas pelo sistema. Tem aqui a parte de acidente ou doença, como já informado no próprio documento do CAT. Aqui, informação das testemunhas, o cadastro do atestado médico e o registro do INSS. Mas vamos dizer que nessa obra aqui não teve acidente de trabalho. A paralisação, se eu coloco sim, também aparece lá em cima paralisação. Posso colocar aqui qual foi o meu efetivo e a quantidade de efetivos que houve que ficaram paralisados nessa obra, qual foi o motivo, né, de quem foi a responsabilidade, cliente, empresa ou terceiros, e no caso terceiro eu tenho a observação. Vamos tirar aqui paralisação, vamos colocar, sempre ele pergunta, né, se quiser cancelar, ele vai excluir essas informações que foram digitadas. Vou dar um sim. Vamos dizer que houve um eventual, então ele abre uma aba de eventuais. Novamente eu tenho aqui os meus efetivos, né, que realizaram esses eventuais, esses serviços, essas atividades eventuais. Aqui eu posso descrever essa atividade, colocar o motivo, né, qual desses motivos foi o motivo dessa hora, desse eventual, desse extra, né? Se eu coloco aqui como não, novamente a mensagem dizendo que os dados vão ser excluídos. Em carga horária eu coloco quantas horas foi trabalhado nesse dia. Informo, né, aqui é 9 horas. Informo se é feriado ou não. Também para registro de horas, né? E embaixo condições de tempo. Aí em cima nós temos comentários, onde eu posso colocar aqui qual foi a disciplina, o comentário por parte do responsável e o comentário por parte do cliente. Os comentários geralmente são utilizados para realizar as atas de reunião semanal, né, dentro da obra. Aqui eu tenho então a minha lista de RDOs, posso abrir meu RDO, tem como ter uma visualização dele. Depois eu tenho o modelo de pressão. O modelo de pressão do RDO pode ser variável, né? Ele pode ser conforme a necessidade de cada obra ou de cada uso. Aqui, ao salvar, ele já faz o envio do RDO por e-mail, as partes que são interessadas. Temos aqui a parte do boletim de medição, que ainda está em branco porque não completou o mês. Tenho aqui a parte de gráficos, onde tem um gráfico de valores gerais, mostra por mês, pelo andamento, pelo período da obra. Por disciplina, então os valores dentro de cada disciplina. Por recurso, eu tenho a opção também para exportar essa informação para uma imagem. Muito bem, também tem relatórios de comentários e relatórios de eventuais dentro do sistema. Relatórios podem ser criados conforme a necessidade da obra.
Esses aqui são só alguns relatórios. Muito bem, pessoal. Isso então aqui temos para uma apresentação, uma prévia, né, uma geral aí sobre esse sistema que está conquistando cada vez mais espaço no mercado aí de obras. Um abraço para vocês e até a próxima.